Olá a todos. O nosso grupo vai apresentar o tema Escapismo e Fantasia. Vamos falar um pouco acerca dele. Vamos falar mais ou menos primeiro o que é escapismo e fantasia e depois vamos a alguns média, como por exemplo filmes, banda desenhada, séries e literatura e provavelmente também outros temas como os videojogos para tentar descrever o que é este tema de escapismo e fantasia. Falaremos, resumiremos filmes, daremos um bocado a nossa opinião, visto que este tema pode ser subjetivo com certa pessoa que está a falar dele, e esperemos que gostem e que se divertam. Vamos começar por nos apresentarmos. Meu nome é Leonor Patrícia. João Pedro Carvalho. Ai. Rodrigo Carvalho. E hoje estamos aqui para apresentar o nosso podcast final do escapismo e fantasia. Antes de começarmos, vamos primeiro dar uma pequena introdução do que é que achamos que o escapismo e fantasia é. Alguém quer começar? Começo eu então. De uma certa forma, podemos dizer que o escapismo e fantasia é basicamente o mundo dos sonhos. Ou seja, é basicamente o que nós gostávamos que o mundo fosse. Muitas pessoas, por exemplo, gostariam de ir para um mundo de aventuras, para um mundo de magia. Em parte, fantasia faz também um bocado parte do mundo de fantasia. E algo assim do género. O que é que vocês acham? Eu acho que sim, é verdade que a fantasia e o escapismo é basicamente uma escapatória à realidade. Ahm, Também muitas formas de fantasia e escapismo, com algumas pequenas exceções, mas claro, de serem bastante. O, terem bastantes temas tipo I'm the Chosen One, as coisas são. Tipo, muitas vezes as coisas do fantasy e escapismo vão à volta de uma personagem que é sempre a personagem principal. Hum, claro que deve haver algumas exceções, a não ser que O esteja típico errado. escolhido dos mitos. Exatamente. Há sempre essa personagem que é basicamente que não literalmente, mas as coisas acontecem à volta dessa personagem, basicamente. Ahm, com algumas exceções, obviamente, há personagens que quando isto escolhido acontece, é basicamente os temas e as coisas é basicamente fotocópias uns dos outros, mas não quer dizer que não sejam únicas da sua própria forma. Rodrigo? Opinião? Bem, eu acho que boa parte das coisas que vocês disseram estão certas, mas nós não devemos juntar os dois termos. Até Exato. porque o escapismo não necessariamente precisa ser algo relacionado à fantasia. Também é verdade. Temas de fantasias são considerados também como escapismo, mas não o contrário, entende? Uhum. Ah, porque, porque assim, fantasia é mais fantástico. Desculpem a Considerado um expressão. gênero, na verdade. Yeah, é É basicamente apenas um ciência e gênero. tecnologia. Pode ser aplicado para qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Não só a um escapismo. Yeah, é Porque para considerar como algo como uma história de escapismo, tem outros detalhes, sabe? Até porque eu posso, aliás, não. Um escritor pode fazer uma história fantástica sem a necessidade de trazer o leitor ao mundo formativa, sabe? sei. Ok. Acho que já temos o suficiente. Então, neste caso, vamos agora analisar uns quantos elementos. Vamos começar por analisar os filmes. Vamos falar um bocado acerca deles. Depois vamos passar um bocadinho para a banda desenhada. Um bocadinho depois para as séries. E outro bocadinho depois para a literatura. Vamos começar Ok. pelos filmes. Bom, alguém aqui viu o filme das Tartarugas Ninja?
Não assisti, não. Ao primeiro Eu sabe vi que muito de Tartarugas Ninja, só não me lembro qual é que o setor tinha dado. Era o em carne e osso que foi feito mais recentemente. acho que foi um mais atrasado. Eu vi tantos, eu agora não me estou a lembrar. Então eu vou fazer um pequeno resumo para explicar, também à pessoa que está a ver o vídeo o que é que basicamente o filme é. O filme começa por mostrar um monte de roubos que está a acontecer na cidade. Aparentemente há uma série de adolescentes que se juntam, vamos dizer, entre aspas, a um gangue, ou vamos dizer, um vilão, e que agora está a trabalhar para ele. A maioria destes adolescentes são adolescentes que acreditam que os pais não querem saber deles para nada. E isso vai-se notar em nenhuma das personagens principais. Já estou a criar luz? Uhum. Durante o filme vai tocando tanto no conceito de fantasia, porque afinal que são tartarugas ninja, são tartarugas que sabem artes marciais e outras coisas que uma tartaruga normal não saberia. Quem for a uma praia, quase que são tartarugas que sabem artes marciais, coisa que uma tartaruga normal não sabe. É aquele típico filme, digamos, de fantasia, em que os animais ganham vida, em que há um enredo espetacular. É sim. Sobre o tema de fantasia, Tartarugas Ninja, neste caso, é mais para escapismo do que fantasia. Entendi. Com exceção das criaturas antropomórficas existentes no filme. Porque é mais escapismo porque eles não vão para o mundo da fantasia, basicamente. Eles estão num mundo que é basicamente o nosso, mas com eventos que é mais para escapismo do que fantasia. Não consideras as tartarugas como um elemento muito da fantasia? Ou achas que o filme é muito... Eu vejo os elementos da fantasia nesta série, mas também consigo ver os elementos que são mais presentes de escapismo do que fantasia. Ou seja, neste caso há mais escapismo do que fantasia. Exato. Não levem esta frase um bocadinho com sal, que é basicamente muitos dos eventos ocorridos ao longo da história são mais reais do que fantásticos em certas situações. Ok, uma tartaruga ninja bater uma data de bandidos é impossível, mas uma pessoa dar cabo de uma data de bandidos já não é assim tão impossível, vamos assim dizer. Ok. Então está mais para a zona real do que para a zona de fantasia o filme? É mais para o escapismo do que fantasia. Ok. Escapismo é basicamente algo fantástico, mas que não chega ao ponto de fantasia. Rodrigo? Bom, na minha opinião, eu acho isso bem o contrário, sabe? Achas que há mais fantasia do que Porque escapismo? isso mais por conta do tema do escapismo, né? Que é da fuga da sua realidade. Eu acho que essa história em específica, ela não te dá essa sensação de você sair dessa realidade. Tá meio confuso de eu explicar, mas é o seguinte. Tartarugas Ninjas contam uma história isolada, não é? Uhum. Então, eles só contam aquele acontecimento. A expansão de mundo é um pouco vaga, ao meu ver, e ele não dá possibilidade de se introduzir no mundo. E não dá aquela sensação também de semelhança com a realidade. Claro, passa no mesmo tempo, sabe? No contemporâneo e tal. Só que a história em si não, sabe, não te encaixa naquilo. Uhum. Eu acho que isso para mim é um dos problemas. Talvez não funcione comigo, com outras pessoas sim. Mas ao meu ver, isso não entra como uma maneira de escapismo. Esse tipo de histórias. Pois. Ele não te chama para aventura, ele conta a história. Você se espelhar na história
Mas eu acho que só se espelhar não dá para considerar uma história como uma história de escapismo ou não. É assim, eu compreendo o que tu dizes, mas também tens que te lembrar que o escapismo não é só para o leitor, também pode ser para as personagens. Se formos por É, aí, o mas rapaz. sim, só que na história em questão não é uma. Não em relação ao personagem, não é em relação a nada disso. É que Hum. eles vivem no universo deles já. Entende? Eu não estou a referir-me a esta Tartarugas Ninja. Posso-me estar a lembrar Não, mal, eu mas sei. é por causa No caso, tô da falando April. no caso, eu tô falando dessa história em específico. Uhum, Sim, tem algumas histórias que o escapismo está no personagem, como a maioria de qualquer tipo de Isekai, sabe? uhum. Aí sim, personagem. Mas no caso das Tartarugas Ninjas, eu acho que não. Acho que ser considerado fantasia, sim, porque tem essas diferenças, assim, Uhum. da realidade. Não é fantasia como gênero, como é subjetivo. Então neste Ok. caso, por pertencer a um mundo mais realista, já muda um bocadinho as coisas, é isso? Pois, Bem, mas do sentido da história. Não dá acho. para pro leitor entrosar Hum. Ok. uma abertura direta do leitor. Então alguém sabe mais de algum filme? Algum filme. Ah, eu acho que um filme que pode se encaixar nisso é o próprio Harry Potter. Este filme também se Sim, passa um pouco na vida real, mas já tem mais uma vertente mais de fantasia. Mas aí que sim, tá. lá está. Essa que entra a história do escapismo. Porque. Primeiro, a Oh, história já começa com um personagem entrando pro entre aspas, outro mundo. Isso porque eles deixam bem clara essa divisão de bruxos e e humanos. humanos. E Ou também nomads. ele dá a possibilidade do leitor se entrosar. Isso por conta de todo o background da série. Uhum. Série não, do filme, no caso, da história. Sim. Faz. Por conta Especialmente por da. causa do facto de ter o seu próprio universo. Ah, ou seja, o que eu quero dizer é o facto que o mundo em geral ser criado, apesar de ser um mundo dividido, há eventos que são referidos e vão ser desenvolvidos ao longo do filme, né? O que dá ainda mais esta maior expansão para o escapismo. Ah, não me deixem aqui sozinho a falar. Estamos a ouvir? E também é o facto que eles deixam aberto o facto de quem pode ser bruxo e nomad. Eles têm um nome específico para mago, mas prontos. Sim, Para, sim. Então, é yeah, exatamente isso. yeah. Então, E basicamente eles deixam aberto para. Ai, credo. Falem um de cada vez. Yeah. ah, Eles basicamente deixam abertos para quem pode ser um mago ou não. Porque nem eles próprios sabem se toda a gente pode ser mago ou não. Há instâncias tipo do Harry que eles sabiam que ele era um mago desde o princípio, mas ele não sabia de nada até uma certa altura. Porque eu sei que vocês devem ter visto o primeiro filme, né? Sim. sim. E também houve um filme mais tarde que eu não sei se já estou a escapar muito ao assunto, mas houve um assunto mais tarde em que no filme em si houve uma mulher que basicamente eles não acreditam que ela seja uma maga, mas ela pegou numa varinha e a varinha reagiu com ela. Muito bem que nós, como audiência, não chegamos a ver isso, mas é um assunto e uma realidade que se passa no mundo. O que, para quem tem a imaginação ou que queira se encaixar neste universo, lá está escapismo, tem uma oportunidade, por assim dizer. Então, resumindo, neste caso, quanto mais, digamos, então quer dizer que
quanto mais vamos dizer uma certa sorte de viver o seu próprio mundo, mais próxima está do escapismo e fantasia. Sim, na minha opinião. Exatamente. Sim, na minha opinião, tipo, este mundo é muito fantástico, verdade, mas como é um mundo bastante desenvolvido, por assim dizer, dá uma maior horizonte de escapismo. Coisa que as tartarugas ninja não te dão. Exato. Que eu concordo plenamente com o Rodrigo na parte de. Nessa parte. E eu acho que como é uma questão de perspectiva, né? Porque eu não vejo o filme da mesma forma que outras pessoas, que é toda a gente a mesma coisa. Sim, isso aí mesmo. Exato. E agora eu vou dar outro exemplo de filme, livro, porque é adaptação de livro, é Crepúsculo. Oh, meu Deus. Você, exatamente. Vocês chegaram a ler o livro? Uma Ah, parte. não cheguei. Vou falar primeiro do livro. Uhum. O livro conta a história da Bella, né? Da E Bella e do basicamente Edward. ela chega numa escola nova, que ela volta para casa do pai dela, e daí começa todo aquele processo do encontrar o garoto dos sonhos e é um vampiro, e vocês sabem essa história. Sim. Então, Uhum. na leitura, né, no livro, você Sim. percebe que ela é uma personagem muito neutra. Na verdade, ela é uma personagem bem sem graça. E isso fica bem perceptível no filme. Uhum. É muito, nossa, tá bom, Parece ai, um sabe, zombie muito desde o neutra. ponto. Parece mais Tipo, morta a do que forma Porque, como que ela os age é vampiros. tipo tão neutra que parece mais alienígena para certas pessoas. exatamente, por que disso? Tem uma ideia? Possivelmente para o leitor se encaixar no lugar dela no mundo, para deixar com que a personagem. Isto é termo do livro, né? Porque eu gosto muito de ler, por isso eu sei que muitas histórias de fantasia e escapismo são feitas assim em livros, que é do facto de deixarem a personagem neutra o suficiente, como o caso do Link, para quem jogou Legends of Zelda, deixar a personagem neutra o suficiente para deixar a personalidade do próprio leitor ou da pessoa que está controlar a personagem em si, sentir-se a personagem ou mentalmente substituir para a personagem, por assim dizer. Só que no caso do Link, o Link tem, digamos, uma personalidade, não é? A única coisa nela que torna ele imersivo é o facto de É que o ele não facto de ele não fala. falar. Enquanto Bella, neste Sim, caso, sim, no caso de sim, Bella, exatamente. no caso. E por E dá-te tipo uma sensação de não tem personalidade. Tipo, isto não quer dizer que Então, seja mas, para toda a gente. mas é justamente por isso. Esses personagens que são criados sem personalidade, ou bem neutros, é para justamente para o leitor espelhar neles. Exato. Isso Nesse que esses caso, tipos de livros e adaptações desses livros ficam tão famosos ao ponto de ir para os filmes, entendeu? Uhum. ok. E isso é literalmente um caso de escapismo de forma direta. Uhum. Então, nesse caso, o escapismo precisa de ser imerso. É isso então. Ok. Os- Então, tendo em conta que estamos a falar de. Então, tendo em conta que, no caso do escapismo, ou seja, nós para, digamos, sentirmos o escapismo, temos que ser, vamos dizer, mas dessa forma, então, temos que nos conectar com o personagem, é isso, então. Nem A, sempre. a ideia é a ideia do escapismo é literalmente você sair da sua realidade. Na maioria das vezes a ideia para você sair dessa realidade é sair da sua realidade para algo melhor. Tem alguns que é para pior, mas isso aí bom, varia, depende da pessoa. Mas em sua maioria é para você ir para um mundo fantasioso, fora do seu. Ou então de um mundo para, Por isso ser, que para escapar dos seus isso, por isso problemas. que muitos de filmes, séries, livros, jogos
onde eles tentam dar essa proposta de escapismo são alegres e felizes. Por exemplo, Animal Crossing, ou Harvest Moon, ou até mesmo... Qual é o nome daquele jogo agora que eu esqueci? Estava na ponta da língua. Enfim, eu esqueci, pode continuar, mas um desses exemplos são esses. Tem Animal Crossing é o exemplo mais assim, recente, por conta do coronavírus, que ficou bem conhecido e as pessoas começaram a jogar a vida delas no próprio jogo. Fez com que explodisse nesta altura de fama. Yeah. Exatamente. Porque lá está, escapismo é para escapar da realidade e há certos temas de escapismo que apelam a outras pessoas, dependendo da altura e das situações da vida que eles estejam a estar. Qual é que era? Ai, não era Bioshock. Estou a tentar lembrar-me de um nome de um coisa que é muito bem. Se calhar eu lembro mais tarde quando estivemos a falar de coisas de jogos, já que estamos a falar agora de filmes. Sendo assim, vamos saltar então para outro tema. Neste caso, vamos saltar então para o tema das bandas desenhadas, que foi um tema que nós mencionámos que íamos falar. Vamos começar primeiro por falar do I Kill Giants. Eu mato gigantes, pronto. Yeah. Para não matar ninguém aqui com o meu inglês. Vocês falaram inicialmente de que, digamos que quando existe um mundo, vamos dizer, fantasioso, ou seja, um mundo diferente da nossa realidade, a história fica mais imersiva, ou seja, sentimos melhor aí o escapismo. Coisa que não acontece muito no Eu Mato Gigantes. Tendo em conta que a história passa-se mais no mundo real, só que o mundo real, neste caso, tem gigantes. Um pouco ao género das Tartarugas Ninja, ou seja, o nosso mundo tem, digamos, personagens de fantasia. O que é que acham neste caso? Que o Eu Mato Gigantes está dentro da categoria de escapismo e fantasia ou está um bocadinho mais de saída? Tá. É assim, sinceramente, Eu Mato. Queres que eu diga em inglês ou queres que eu diga em português? Vamos dizer em português. Eu Mato os Giants. Basicamente, na minha opinião, é mais para a fantasia, mas é igual ao mesmo nível para o escapismo. Ou seja, não é mais para a fantasia, nem é mais para o escapismo. É exatamente o mesmo nível dos dois. Em que, basicamente, isto é assim, o escapismo não é muito, nem é fantasia, e é bastante tipo, tu tens esta personagem, ela está a sofrer, e como tu és o leitor, tu não sabes se ela está a imaginar isto tudo, ou não sabes se isto é tudo real, no mundo onde é que ela está. Porque é só à volta desta personagem. Por isso é que eu digo que o escapismo e fantasia estão ao mesmo nível. É tudo na perspectiva dela. Muito bem que as outras personagens da história chegam a um ponto que também veem os eventos que ela tem estado a ver. Mas o foco da história em geral é ela. Mas ela não faz tipo I'm the chosen one. É basicamente uma pessoa com uma obrigação e está a fazê-la porque quer proteger a mãe dela. Ok. Isso. Eu não conheço essa HQ. Eu não tenho uma opinião sobre, até porque eu não cheguei a ler. Entende? Yeah. Eu Alguém quer assim, fazer o resumo? eu vi e isto foi o que eu entendi muito bem, que pode ser diferente para outras pessoas, mas a minha opinião é este mundo, basicamente eu mato o Giants, não, Leonor, tu leste também a banda desenhada, não foi? Foi. Por isso, diz-me depois o que tu achas. Que basicamente eu acho que este mundo é à volta desta rapariga e o escapismo é para ela, mesmo que tenha assuntos fantasiosos. Isto é um escapismo não para o leitor, mas para a A personagem. própria personagem. Exato. Ah, sim.
Então, basicamente, há escapismo dentro de escapismo, então. Pode existir isso. Eu acho que é mais campismo dentro do É mundo que escapismo. ela vive, mas É sim é escapismo a um certo nível. Assim, há o tema de escapismo, só que não é exatamente ao leitor, e sim para personagem. Exato. Assim. Isso, isso conta como escapismo. Direto. Mas, Yeah. Porque o escapismo dela é basicamente a tentar escapar à dor a um certo nível da mãe estar a sofrer, mas lá está, como nós não sabemos exatamente se o mundo onde ela está, gigantes são mesmo reais, porque nós estamos a ver tudo na perspectiva dela, e mesmo que as outras personagens, a um certo ponto da história, acabam por ver os gigantes, tu não tens a certeza se o mundo onde ela está tem mesmo gigantes, o que faz com que fantasia e escapismo estejam interligados de uma tal forma que é difícil, pelo menos para mim, como leitor, saber o que é ou o que é que não é. Ok. uhum. Por isso, Leonor, tu que também leste a história, por Sim. favor. Na minha opinião, a história também. Quer dizer, pronto, é verdade o que tu disseste, que a história também serve um pouco de escapismo à própria personagem, ou seja, ela encontra nos gigantes o seu escapismo, mas também pode ser um bocado também de escapismo para o próprio leitor, que também pode, também queria desejar estar num lugar dele, travar lutas contra gigantes, defender as pessoas que mais ama, algo assim do género. Exato. Ora, alguém quer dar mais exemplos? Paper Girls, um pequeno resumo, é basicamente. Eu acho que essa já dá assim um bocadinho mais no escapismo, porque conta a história de miúdas que distribuem jornais e de repente são levadas para um mundo de alienígenas, de criaturas espantosas. Eu não li muito a história, vi mais assim um bocadinho mais por alto, mas pelo que eu percebi é uma história daquelas mesmo de perguntares o que realmente há que acontecer. Alguém conhece Paper Girls? Eu conheço, mas eu acabei por não conseguir ler muito e por isso eu já não me lembro quase nada. Mas tu lestes? Li pouco. Ok, então do que tu lestes, o que é que tu conseguiste entender? Entendi que basicamente começava com miúdas normais, como quase todas as histórias de escapismo de fantasia começam. Claro. Começam sempre com um protagonista normal, como foi, por exemplo, o caso do Harry Potter. Como também, por exemplo, é o caso, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, dos amigos do nosso Avatar. Mas isso já vai ser assim que vamos falar mais à frente. Começa, neste caso, a nossa história duas Pepper Girls começa com, acho que não estou enganado, 4 raparigas que estavam a distribuir jornais. Tiveram de repente um problema com a polícia, desacatos, problemas e isso. Elas lá conseguem escapar, conseguem sair, pronto, ilesas, conseguem, pronto, resolver o problema. Mas de repente começam a notar coisas estranhas, como por exemplo seres estranhos, ovnis. Acho que até há uma altura que começou a surgir ovnis. Seres que falam linguagens estranhas. E em breve estamos, digamos, estamos noutro mundo. Hum. Eu acho que essa história também entra um bocadinho mais no escapismo se o jogador. Não, jogador não. Se o leitor conseguir, digamos, ficar pronto, conseguir entrar na história. Uhum. Mas como vocês disseram que, por exemplo, o Tartarugas Ninja não é o vosso estilo, neste caso esta Banzette também não foi o meu estilo. O que nos estava a dizer é que se calhar o escapismo, fantasia, também tem a ver com a própria pessoa em si. Uhum. Também dependerá daquilo que a pessoa vê como escapismo e fantasia. Exato. Rodrigo? Sim. Ok, ninguém quer dar mais exemplos? Não. Queres passar para séries? Vamos passar para séries. Hum. A primeira série que me vem à cabeça é o Avatar. Oh, bem. Vocês querem começar a falar deste assunto, já que eu falei um bom bocado? Eu também o mencionei, portanto vamos já dar a atacada.
Eu prometi que falávamos disso mais à frente. Uhum. Olá a todos. Portanto, neste caso, o nosso avatar, como foi mencionado anteriormente, passa-se no mundo, vamos dizer, relativamente real. Obviamente, se calhar não é bem o planeta Sim. Terra. Os próprios mapas do sítio revelam isso. E o facto de que existem pessoas Sim. que têm poderes especiais também revela que este sítio também não é propriamente o mundo real. Mas os acontecimentos são relativamente ligados ao mundo real. Temos, por exemplo, os problemas que muitas pessoas têm, as pessoas envelhecem, as pessoas nascem. E depois temos. E só para adicionar, para não te esqueceres, o estilo de roupa é muito inspirado no estilos de roupa. Como é que está? Orientais. Orientais, sim. E tem influências na forma que eles agem. Até as artes marciais, que é o bending, é influenciado nisso. Só para adicionar. Ok? Continua a partir daí. Sim, como estavas a dizer, o mundo é inspirado muito na cultura oriental. Se formos a ver, por exemplo, a Nação do Fogo, tens mais do que referências lá. Por exemplo, as festas, as máscaras, como os dragões, por exemplo. Quem vê isto, tu vê tudo, não é? Uhum. Mas só que neste caso estamos a falar é do escapismo de fantasia. Ou seja, será que esta série está dentro disso? Do escapismo de fantasia? É assim, na minha opinião, encaixa muito bem nos dois. Porque tu tens um universo onde tu podes te encaixar, escapismo, e o universo em si é fantástico. É, literalmente tudo neste universo é fantástico. Tens espíritos, tens bending, tens Mistério. animais que são misturas de outros animais. O APA, que é o primeiro animal que nós vimos na série, é basicamente uma mistura de bisonte e esquilo voador, se não estou em erro. E não te esqueças que tem mais do que. Tem seis patas, digo. Exato, tens criaturas fantásticas, basicamente. E tens Ahm, fantasia. e tens este universo rico em história que, se tu fores um nerd como eu, se tu fosses viver para este mundo, ficarias imenso tempo lá, Eu vivo aqui sem agora. te aborrecer. Ou seja, escapismo é imenso para este universo. Eu confesso que também vejo este mundo como um escapismo. Exato. É tipo, fantasia e escapismo neste tema, no Avatar, é imenso. E acho que é uma das razões que Avatar, quando. Porque foi a única série eu não me lembro do nome do canal na altura, mas na altura eles só faziam séries até 3 sessões e o Avatar foi o único que passou a partir disso por causa do número enorme de fãs que tinha por trás. Provou que fez bem o seu trabalho. Provou que em termos Yeah, de escapismo de fantasia conseguiu o que queria. exato. Mais exemplos, Rodrigo? Ou uma opinião acerca do que estamos a falar? Ou mais exemplos para dar acerca na área, neste caso, das séries? Sim, sim. Em relação à fantasia e escapismo e Avatar, você acha que depois do Avatar, no caso, você se refere à série chamada, não é? Uhum. O The Last Então, Airbending. Sim. certo. Você acha que sua continuação continua sendo uma fantasia e escapismo? Na sua continuação da história. Exatamente. Na continuação da história em si, eu considero não que fica mais para a fantasia e para o escapismo, mas mais do certo de expande a forma com que tu vês o mundo e te dá aquela sensação de curiosidade. E essa curiosidade que vai-te gerando ao longo do tempo e o world building que vai criando vai aumentando ainda mais
da parte do leitor ou da pessoa que está a assistir a série, curiosidade, influenciando ainda mais o escapismo. E isso na sua continuação, não é? Uhum. A fantasia em si também é amplificada por isto. Porque quando tu começas, tu sabes, ó, há criaturas que tu nunca viste antes, basicamente neste mundo. Há eventos e coisas que tu vais descobrindo ao longo do tempo e são todos inspirados em temas fantásticos. Nós, basicamente, por volta da segunda temporada, descobrimos a existência do Spiritual World, que é basicamente onde toda esta loucura vem. E não só porque isto faz tudo junto, que na minha opinião, fantasia e escapismo estejam de mãos dadas nesta história e criam um sólido universo em que basicamente escapismo e fantasia estão bem acorrentados um ao outro, vamos assim dizer. Eu concordo mais ou menos com o que você disse. Uhum. Isso em sua continuação, porque o primeiro Avatar, né, Lenda de Aang, Não estamos a falar do e, Avatar. A primeira são, não e estamos a sim, falar do Agent of Korra. sim. Isso é. Agora eu tô me referindo ao primeiro. Uhum. Então, a diferença dos dois em relação a como ele aplica o conceito de escapismo é que no primeiro Avatar você acompanha o progresso do Aang por toda a série. Mas Exato. não o progresso dele pessoal, mas sim pelo mundo. Porque você explora com ele os locais, ações, sabe? Uhum. Você acompanha, você descobre junto com ele. Entende? Por isso que tem todo esse senso de aventura, porque, né? Fazendo toda essa exploração. Diferente da Lenda de Korra, que é uma expansão de universo, mas ele É não mesmo. descobre coisas novas, ele adiciona Exato. coisas novas. Entende? É, é assim, O não. conceito, com certeza eu falei um pouco errado aqui. Uhum. Mas a ideia da Lenda de Korra é só expandir o universo. Exato. Enquanto a lenda de Aang, em questão de universo, ele te apresenta, Uhum. entendeu? Por isso também que a história é mais, tipo, você tem mais atenção na história. As crianças têm mais atenção à primeira série, justamente por isso, porque você sente esse senso de aventura. Vendo a Lenda de Korra, que é algo mais, assim, Mais para adultos, mais pessoal. é algo mais, tipo, jogo político e tal, essas coisas assim. É verdade. E, é assim, na minha opinião, o Agent of Korra continua na forma que é, nos fantasia e escapismo, porque lá está, tu tens The Red Lotus, continua a expandir a lore do mundo, é verdade, e muito bem que as coisas são mais isoladas para a Korra, mas, é assim, pode-se não concordar por causa da diferença em que a história é escrita. É verdade que as coisas estão mais focadas na Korra e não tanto no universo, mas na história em si, em Legends of Korra, o universo continua a expandir e continua a dar essa curiosidade. Não tanto como no Avatar, sim, no in The Last Airbender, concordo plenamente contigo, mas não quer dizer que a forma com que a fantasia e o escapismo existente nas séries em geral diminuem de alguma forma. Na minha opinião, os dois continuam com a mesma força desde o princípio, mas há uma certa decadência na exploração, é verdade, mas os temas em si continuam na mesma. Ok. Alguém quer dar mais exemplos de séries? Aqui. João? Hum. Não, não, não. Então vamos passar para para o nosso último tema, que é a literatura. E eu vou confessar, eu não leio muitas coisas acerca de fantasia. Portanto, eu vou, vamos dizer, confiar em vocês. Obrigado. Porque o que leio mais, já li um pouco de Twilight.
Existe tanto o filme como existe tanto o filme como existem os livros. Sim. Que mais? Ah, já li, vamos dizer, livros acerca do Frozen, Uhum. mas com um bocado de vergonha assumo, mas tem mais a ver com mais aqueles livros infantis, mas pronto. Hum. Mas acho que não é para aqui chamado estes livros. Mas eu acho também que fábulas contam como escapismo. Falam-se tem mais a ver com os animais, não? Tem mais a ver com fantasia do que escapismo. Também, como eu disse, não precisa ser exatamente. Eles não precisam exatamente estarem ligados. Porém, conta. Aliás, algumas fábulas, no caso. Pois, nem todas. Tipo a do Capuchinho Vermelho. É complicado. Não, é isso que é o lance da coisa. Os termos de escapismo e fantasia não é exatamente algo preto no branco. Entende? Yeah. Porque lá está. Fantasia é um arco-íris de emoções, vamos assim dizer. E escapismo é juntamente um outro arco-íris. E como é que tu depois distingues dois tons diferentes de vermelho que são quase iguais, basicamente? É a forma que é abordada, cara. Pois, A forma que é abordada. Entende? eu entendo, eu só estou basicamente a fazer uma analogia que é basicamente o que se passa, que se assim fosse seria muito mais simples. Muito bem que tu consegues perceber as diferenças nos dois tons de vermelho, como eu estava a dizer, mas não quer dizer que seja algo que passa para toda a gente. E é por isso que é uma coisa muito abordada. Ok. Bom, para acabar, vamos falar um bocado acerca de jogos. E toda a gente sabe perfeitamente aqui que os jogos podem ter. E que toda a gente aqui conhece jogos de fantasia e escapismo, não é? Sim, eu estava aqui à procura do nome que eu me esqueci, que é basicamente tu és um general de. Muito bem que o tema do jogo é mais sci-fi, mas revela muito bem o escapismo, que também pode ser considerado fantasia, mas pronto. Eu, não, eu nunca joguei este jogo, mas vi gameplays e é muito para o escapismo, porque tu és basicamente o comandante desta frota, basicamente. E tu tens colegas de equipa, tens um grupo de pessoas. E tu podes pensar, isto é só um tema sci-fi, não sei o quê, vamos lá. Mas há imenso escapismo aqui. Tu tens personagens, cada uma delas com uma personalidade, e todas as personagens assim são carismáticas, fazendo com que tu, a pessoa que está a jogar o jogo, começas a te importar com as personagens, com o bem-estar e com o coisa delas. Estás a perceber? Estou. É assim, eu não vou estar a falar como pessoa que entende muito bem disto, porque já foi há imenso tempo e mal me lembro, mas sei que este vai muito bem para o Fantasia e Escapismo e não sei se vocês sabem que jogo estou a falar, porque eu peço imensa desculpa, realmente não me lembro o nome. Então, então neste caso, neste caso, para assumirmos um bocado do escapismo de fantasia nos videojogos, tu tens que jogar na pele da personagem principal. Exato. Basicamente o Commander, tu sentes que ele és tu. Porque tu tens opções de influenciar a história, fazendo com que o escapismo seja ainda maior. Em videojogos que dão a opção para tu escolher certas ações e mudar o universo da forma que tu ages, faz com que o escapismo aumente ainda mais ao longo da história para ti, fazendo com que tu sejas puxado para dentro deste universo. Não literalmente, mas psicologicamente. Então é o que o Crossing Animals faz um pouco. É a tua Do vila, é. Animal Crossing, Sim. estás a falar. Sim, eu às vezes troco o nome, infelizmente. Não faz mal. Querem falar de. É assim, também, querem falar de outro jogo?
Porque há muitos jogos que fazem isto. Por exemplo, quer dizer, não tão bem. Dois exemplos de jogos que muita gente gosta muito é o ah, Fallout 4 e Elder Scrolls. Porque basicamente tens a tua personagem, tens uma história e tens o mundo. E literalmente tiram-te no meio de uma confusão e boa sorte. Meu, forma radical. Ah, muito bem que eu estou a fazer isto um bocadinho resumidamente, mas é basicamente isso. Tu tens uma história que vai acontecendo, quer que tu queiras, quer não, mas tu como personagem influencias no mundo. E o mundo de Elder Scrolls é puramente fantasia. Tu és o Chosen One and good luck. Porque literalmente o primeiro encontro que tu tens é um dragão que simplesmente te assusta e é uma forma do jogo te dizer: estás a ver este dragão aqui? Tu vais ter que matá-lo mais tarde. Um jogo que vai direto ao assunto. Exactly. E a mesma coisa que é o Fallout 4, que é basicamente o teu filho foi raptado. Vai buscá-lo. Ok. Muito bem que isto soa muito simples no papel, mas depois do universo, conforme as suas ações vais desenvolvendo à volta disso, cria escapismo e também uma certa fantasia, mas é mais escapismo do que fantasia. Porque eu acho que videojogos são mais para o escapismo do que fantasia em vez de fantasia do que escapismo. Se é que me entendem. Sim. Mas, na sua opinião, há jogos que não encaixam nesse escapismo? Aliás, não são usados como meio de escapismo? Hum. Ah, Infelizmente para mim eu só conheço jogos que são mais para escapismo do que fantasia. eu. Os, e- Eu como normalmente. os casos que eu vos dei, e por exemplo, ai, como é que se chama? Nier Automata, e entre muitos outros jogos. Eu posso ficar aqui horas a falar de exemplos de jogos, mas estão todos mais para escapismo do que fantasia. Eu, como normalmente costumo ficar um bocadinho afeiçoada às personagens de jogos, acabo por ficar. Acabo por usar também como escapismo. Lá está. Portanto, em parte, todos os jogos têm uma vertente de escapismo. Quer dizer, fantasia, não. Porque estamos, por exemplo, a falar num jogo mais para a zona realista, como por exemplo é o caso de Nintendo Dogs, que é um jogo praticamente em que vais tratar de cães, portanto, fantasia não existe aí. Exato. Mas tem, quase todos eles têm uma vertente de escapismo. Na verdade, nós jogamos videojogos para escapar à nossa vida. Exato. Para escapar à dura realidade do nosso mundo é. Mas alguém quer acrescentar mais alguma Verdade. coisa? Rodrigo, queres Mas, também? mas, por exemplo, no caso de esportes eletrônicos, não é? Esportes. Sim? Eles deixam de ser considerados como algo, uma forma de escapismo? Acaba sendo, entre aspas, um emprego para a pessoa? Hum. Yeah, é assim, esses mundos do tipo. Estás a falar daqueles jogos que basicamente é um emprego, mas parece mais divertido, basicamente. Exatamente. Exatamente. Sinceramente, na minha opinião, não encaixa nem em fantasia nem em escapismo, porque é basicamente a realidade, mas simplesmente ligeiramente mais divertida. Porque, vamos ser sinceros, se tu fosses polícia, tu gostarias de chegar a casa e jogares um jogo de investigação criminal? Nope. Depende do jogo. É assim, eu vou-te dizer, como pessoa que gosta de viajar, basicamente, ir. Eu gosto de viajar em geral. Gostaria de ter uma profissão na minha vida real que envolveria isso? Não, não ia gostar. Por isso eu gosto bastante de coisas de escapismo a ver com isso. Mas agora, se eu fosse uma pessoa que gostasse imenso de viajar e depois tivesse coisa de fazer um trabalho, tipo, aquelas coisas chatas que tu tens no trabalho,
e esquecer as coisas divertidas que tens no trabalho. Gostarias de fazer um jogo que só se focasse nas partes chatas do trabalho? Não. Pois, é basicamente o mesmo sinto nesses jogos. Por exemplo, há um jogo qualquer que é coisa tipo para fazer um café, que é de uma rapariga em que ela cria um café e coisa, que vai servindo aos hóspedes e coisa. Sim. Sinceramente, eu joguei esse jogo, não, eu como jogador não gostei do jogo e desisti rapidamente. Por isso, eu não considero esse jogo escapismo. Compreendo se há pessoas que considerem esse jogo escapismo, mas eu não sou uma dessas pessoas. Outra vez, voltamos ao início, o escapismo de fantasia pode ser visto por vários, de maneiras Ah, diferentes. por isso, na minha opinião, eu não vejo esses jogos como escapismo. Vejo simplesmente como minigames, vamos assim chamá-los. Mas se tiver uma história, alguma coisa por trás disso, calhar pode ser considerado escapismo ou fantasia, sei lá. Eu, sinceramente, não sei. Ok. E tu, Rodrigo, o que é que tu achas destes jogos, já que deste o assunto? Bom, na minha opinião, os jogos têm, em sua maioria, eles são maneiras de escapismo. Hum, Uns não, mas sua maioria sim. Entende? Até porque tem jogos que, como você disse, o exemplo da viagem. Você trabalha com viagem, você vai jogar um jogo em relação a isso, esse tema, provavelmente você não vai achar algo divertido. Uma forma de você escapar da sua realidade, porque essa é a sua realidade. exato. Mas se esse mesmo jogo de viagem for exatamente assim, uma história diferente da tua, sabe? Uhum, Temas que contem de temas diferentes, mas a base dele seja exatamente o seu emprego. Faria ele. Você iria se interessar por ele? pois, Aprofundar no jogo? pois. Nem Então, percebo é disso. isso. Então é isso. Eu acho que depende muito de como isso vai ser abordado no jogo. Verdade. Padrão já é para você sair da sua realidade. Mas tem alguns mais jogos que vão nesse foco. Uhum. Porque assim, lá está, eu como sou uma pessoa de. É assim, eu sou uma pessoa de muito curiosidade e gosto de coisas de. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu gosto de saber o sítio onde estou, gosto de saber as coisas que se passam aqui. Não dizer que eu gosto, tipo, aqueles jogos que sejam tipo. Ah, estás num avião, pilota o avião, não sei o quê, e nem sequer chegas a explorar a zona. Lá está, eu não gosto nada desses jogos tipo de viagem. Mas eu gosto de jogos tipo Legends of Zelda Breath of the Wild, que é basicamente para explorar o mundo. Sim. Porque lá está, há certas coisas que, muito bem que estes dois podem ser constituídos na mesma coisa de explorar, mas dependente do grau de exploração e da forma que é feita, pode ou não ser considerado fantasia ou escapismo. Era basicamente o que eu estava a tentar dizer. Ok. Entendo, entendo. Porque lá está, aquele jogo que eu estava a falar da rapariga tomar do café é basicamente um minigame. Tu fazes a comida, dás à pessoa, tchau, e repete. Pelo interesse E com é, facilidade. e é Sim, mas basicamente o jogo. tem, E é mas basicamente o tem jogo. vários jogos que seguem essa ideia. Rápido e direto. Yeah. Tem Sim, coisa que é rápido e direto, mas tem chance de mudar a situação e fazer as coisas interessantes. Mas há jogos que são simplesmente tipo três Flash! em linha e é um minigame e não considero essas coisas fantasia ou escapismo. É simplesmente uma brincadeira e é um jogo, basicamente. Não há nada mais para além disso. entendi. Alguém quer Porque dar mais exemplos?
costumas jogar Pokémon? E Ui, melhor. quer dizer, agora Que não tenho estado a jogar muito porque temos tido muitos trabalhos. Eu sei, mas do que tu conheces da série em geral, o que é que tu achas do universo Pokémon? É Ah, vago. eu, na minha Ó, opinião. eu acho o universo desse jogo vago. Desculpa que aqui eu fui te interrompendo. Mas, sinceramente, é isso que eu acho. O universo do Pokémon é bem vago. Mas não vago em questão de história, sim do jogo em si, entendeu? É assim, eu compreendo, porque basicamente eu não tinha-me apercebido isto até tão recentemente, mas cada disquete de jogo conta com o seu próprio universo, ou seja, tudo o que acontece num jogo já não importa no próximo, que eu acho super estúpido, mas ok. Em Ultra Sun isso não é bem verdade. Sim, Ultra Sun e Ultramundo, muito bem, mas há essas. Quer dizer, isso é porque eles falam disso, mas não vamos estar a falar sobre a lore do jogo. O que eu estou basicamente a querer dizer é. Basicamente, em geral, em Pokémon, temos umas regras que são: tu tens estes monstros que são Pokémons, tu podes capturá-los e tu queres te tornar O melhor. o champion desta zona. Então, a ideia do Pokémon, o escapismo em Pokémon, não é na história, Hum, sim no objetivo. hum. Tanto que não sei se ainda tá tendo esse bordão Yeah, nos desenhos, mas era vamos todos, peguem todos. O seu objetivo é o objetivo ali. O escapismo é o objetivo do jogo, entendeu? Fazer isso aqui, já fazer aventuras, Pokémons e ir até o não descobrir a história do passado do mundo do jogo. Porque isso aí é tão irrelevante que nem a própria produtora trabalha nisso a fundo. Tanto que exato, os jogos, tanto que a geração dos jogos que estão se passando, eles são fechados, entendeu? exato. Os que tem as expansões do jogo é apenas para vender mais. Botar, é como se fosse uma DLC, basicamente. Que agora é DLC, com os seus estilos. Basicamente, só para adicionar uma coisinha a mais para as pessoas. Nem isso eles focam tanto assim. Até porque agora, as expansões, eles estão colocando mais Pokémon, não mais história. Até porque a história é porca de qualquer forma. Pois, Mas o é mais objetivo tá ali. escapismo neste universo. Mas o escapismo do jogo não é a história, não é o universo, como livros, filmes, essas coisas. Sim no objetivo. Uhum. Como eu estava a dizer, é mais fantasy do que escapismo. Por causa da forma que tudo é. É mais Pokémon. Isto é tudo fantástico, mas não há escapismo nenhum. Exatamente. Visto dessas formas, o jogo, é verdade que os jogos ficam um bocadinho mais repetitivos. Porque é que faz sempre a mesma forma, capturar, tornar-se melhor. Hum. Mas eu entendo isso, porque os jogos de Pokémon nunca foram assim. É para todos. Público-alvo nunca foram pessoas mais velhas, sabe? Mas, é que a franquia Pokémon ela é repetitiva pra gente porque nós não somos o público-alvo, entende? Uhum. Nossa época nós achávamos esse jogo divertido. Tem pessoas que ainda gostam do jogo, tudo bem. Mas para as pessoas que já são velhas, que já jogaram os outros jogos antes, eles não vão achar a mesma graça. Até porque não é pra gente, tipo, o foco deles não é a gente. Hum. As crianças novas que encontram o jogo, acham incrível e vão jogar, sabe? É isso. Eu compreendo o que tu queres dizer. É assim, eu nunca fiquei interessado em Pokémon. Nunca.
É assim, eu admito que eu na altura gostava mais do Digimon do que Pokémon, mas isso era por causa do Digimon ter mais história do que Pokémon. E eu, desde pequenino, era mais virado para essas coisas, por isso, lá está, posso. Eu sou uma pequena exceção à regra, mas eu compreendo o que tu queres dizer. É muito direto para os mais novos, ou para simplesmente para aquelas pessoas que têm o gosto de colecionar coisas. Sim. Sinceramente, eu compreendo o que tu queres dizer com isso. É por isso que, na minha opinião, é mais. É fantasia, mas escapismo para adultos, ou seja, como nós estamos a falar agora, eu penso que em geral deve ser mais fantasia, deve ter algum escapismo, mas não deve ser assim tanto. Bom, quem dá mais exemplos? Aí já basta. Encerrar aqui a Sim. sessão e rezar. É porque minha internet não tá falando. Então, Yeah. Então, vamos encerrar aqui então com uma despedida. Ok. Bom, Ah. isto foi o nosso tema. Espero que tenham gostado. Despeçam-se todos. Tchau. Tchau, pessoal.